Vamos dar continuidade à aula de ortorretificação. Eu vou fazer uma nova ortorretificação, só que eu vou usar alguns recursos avançados do Word. Eu vou abrir aqui meu LPS. Basicamente, eu poderia abrir o mesmo bloco, mas eu vou criar novamente, só para nós recapitularmos. Vou usar algumas diferenças. Vou fazer esse processo um pouco mais rápido. Eu vou criar um novo bloco e eu vou deixar aqui, acho que deve estar aqui, BLK Brasnorte 2. Vou dar um OK. Vai me habilitar a opção, colocar o modelo, a categoria é Rational Function. Meu sensor é World Viewer RPC. Vou escolher a projeção. O meu vai ser o TM SU 21. Vou dar um OK. OK. Vou salvar. Vou adicionar a minha imagem. Vai estar aqui em arquivo por ortorretificação, Brasnorte. Vou dar um OK. Já vai me abrir, vai me pedir o arquivo, os parâmetros interno e externo. A minha imagem de referência vai ser minha imagem Brasnorte. E meu arquivo RPC. Esse aqui eu já mostrei no vídeo passado. Estou fazendo só uma pincelada. Vou dar um OK. Vou escolher o meu arquivo de modelo digital do terreno. Vou adicionar. Não apareceu porque está em ponto .dat. Então, ou seja, você pode estar fazendo também com curva de nível, tá? Você pode estar fazendo, mas nós temos um MDT imagem. Está aqui, TIFF. Eu posso pegar o X, Y, Z, a elevação. Feito isso, OK. Vai estar habilitando. OK, vou salvar. Agora eu vou vir na imagem, vou vir na cruzeta, vou abrir no modo clássico. Então abriu a minha janela. Observe-se que eu não tenho ponto nenhum. Vocês estão perguntando, vou ter que colocar pontinho por pontinho? Não. Se eu já tenho os pontos, se eu habilitar aqui o arquivo por ortorretificação, eu tenho os pontos. X, Y e Z. Eu tenho o ID do ponto, o número do ponto, separado por tab. Eu tenho o X, o Y e a elevação. Eu também exportei os pontos anterior. Se eu quebrar a linha, eu posso estar importando esses pontos. Que eu vou fazer? O Erdas permite também você importar esses pontos. Eu vou vir nessa operação import, onde nós exportamos, só que agora eu vou importar. Ele é um arquivo ANSI 2, arquivo referência 3D, ou seja, ele tem o X, Y e Z, então ele é 3D. Se ele tivesse somente o X e o Y, seria 2D. Então eu vou dar um OK. Ele vai me pedir aonde está o arquivo. Eu vou selecionar esse ponto Brasnorte, vou dar um OK. Vai estar nessa projeção. Vou dar um OK. Ele me pergunta se você quer importar. Você quer importar? Clique em cima para continuar. Então tá aqui, ó, uma coisa importante aqui. Eu vou aqui vai estar a referência ID, a coluna 1, 2 e 3. Aqui vai estar a prévia da sua importação. Então a coluna 1 vai estar o meu ID, ou seja, meu ID, minha coluna 1.
Minha coluna 2 vai ser o X. Minha coluna 3 vai ser o Y. E minha coluna 4 vai ser o Z. Então você poderia estar configurando, caso não seja correto essa ordem, você poderia estar configurando aqui. É 0, 1, então você poderia estar configurando. Então minha referência é 1. Feito isso, vai ser por tab, ou seja, aqui você configura o tipo do espaçamento. Se ele está separado por ponto e vírgula, ou seja, ele poderia estar separado assim. Então você tem que especificar aqui, semicolor, qual que é o tipo do espaçamento. Nossa, está por espaço em branco, então não vamos deixar isso aqui. Vou dar um Ctrl Z aqui, tirar isso aqui. Então nosso é espaço em branco, a separação das colunas. Então feito isso, verifiquei aqui, tá ok. Aqui ok. Aqui você poderia ser por colunas fixas, ó, 1, 2, 3 e 4, ou por delimitador de separação. Não, eu vou querer isso aqui, porque cada coluna, quando tiver um espaço, vai ser outra coluna. E aqui você escolhe aqui por tab, quando tiver um tab, o espaço de um tab, 2 pontos, ponto e vírgula. Então vou dar um ok agora. Você pode estar visualizando. Então tá aqui, ó, meus pontos. Vou dar um ok. Importei todos os meus pontos. E aqui você pode estar colocando na descrição, mas não necessariamente. Observa-se que ele só trouxe os pontos para cá na tabela, mas não colocou ponto nenhum no mapa. Mas o Herda tem uma funcionalidade que você pode vir aqui no point, com esse jogo da velha, clicar com o botão direito do mouse, selecionar essa opção Select All. Ele vai selecionar todos os pontos. Olha que coisa fantástica. Se vem nessa opçãozinha, deixa eu só selecione point da direita para a esquerda. Você pode estar selecionando essa opção. Deixa eu ver o layout aqui, ó, aqui embaixo vai aparecer essa opçãozinha. Observa o que ele fez. Ele já me aproximou todos os pontos. Seleciona essa opçãozinha com um quadradinho compute imagem coordenada para road point, ou seja, você seleciona, automaticamente ele vai jogar no mapa os seus pontos. Então o que eu vou fazer? Só vou arrastar para onde que é o local exato. Eu clico aqui, ele já me joga em cima. Então é uma coisa bem rápida. Como você já tem o conhecimento de onde é os pontos, só vou selecionar. Processo mais rápido. Você prepara primeiro os arquivos. Salvar. Então tá aqui, pré-configurei. O que eu vou fazer? Eu vou arrastar para onde que é o local exato. Eu clico aqui, ele já me joga em cima. Então é uma coisa bem rápida. Como você já tem o conhecimento de onde é os pontos, só vou selecionar. Pré-configurei.
Observe que eu nem me preocupei muito com a localização, baseei mais ou menos. Agora eu vou fazer a pirâmide. Observa-se que o erro RSMS deu 4 pixels, então é muito alto. O certo seria 0.5 no máximo, para ter um bom proveito, uma certeza. Mas o Erdas, ele tem uma funcionalidade que você vai vir aqui na propriedade da triangulação. Vou dar um clique nessa aba Point. Eu vou selecionar aqui Grow Point. Vou dar um desvio padrão. Muitas vezes o que acontece é o desvio padrão da imagem. Muitas vezes o pixel está estourado na imagem e seria um pouquinho mais para cá. Então eu vou configurar um valor, vou deixar o Erdas dar um desvio padrão. Eu vou selecionar essa opção, alguns valores eu vou configurar. Para X eu vou deixar um 2, para Y2, e para Z vou deixar 0.5. Eu vou rodar. Observa-se que tava o erro, acredito que estava em 4. Eu vou rodar, vou em ROM, fazer rodar de novo a triangulação. O meu erro caiu para 2. Então ele faz um recálculo e dá um descontinho e tenta encaixar esses pontos. Então vou dar um OK, vou dar um aceitar e um close. Eu poderia estar diminuindo para 1 também, rodar de novo, estaria dentro dos parâmetros. Eu vou aceitar, vou deixar 1. É uma forma avançada. Ele pegou e fez deu um descontinho ao redor aqui. Feito isso, vou salvar, vou fechar e vou. E uma coisa interessante, eu vou fechar aqui, vou voltar no modo clássico, que nesta operação eu não precisei tirar nenhum ponto. Eu aproveitei todos os pontos, porque o Erdas ele fez um desvio para mim e conseguiu fazer uma localização, uma triangulação dos pontos e tentou encaixar da melhor forma. Então está aqui, feito isso, vou dar um close e vou fazer a minha ortorretificação. Vou salvar, vou vir na minha, podia fazer um rescale, mas como tá 8 bits, já ensinei, então vou usar um arquivo DEM. Então, o DEM Brasnorte, o arquivo de saída, esse aqui vai ser o arquivo de entrada, o arquivo de saída, input, output. Então vou colocar aqui ortorretificação, vou colocar como JPEG 2000, colocar orto 3, vou dar um OK. Eu vou pegar, dar o bilinear, conferir as projeções, também vou deixar 100%, vou deixar 99%, ou seja, ele faz a área ativa que vai ser feita a ortorretificação. Você pode estar selecionando. Vou dar um OK e começou meu processo. Então esse é o processo com algumas funcionalidades avançadas que você pode fazer através do LPS.
Eu vou deixar fazer o processo, vou pausar um pouco, porque é um processo um pouco demorado. Daqui a pouco eu abro a imagem, depois do processo terminado. Pronto, terminou. Vou limpar a minha tela. Lista de processo, vou dar um ok, vou salvar. Vou fechar minha tela. Vou vir aqui no viewer. Vou abrir a minha imagem ortorretificada. Agora já está em JPEG. Aqui. Fit to frame. Então está aqui. Apareceu a coordenada. A imagem ortorretificada. Vou vir no metadata dela. A partir dessa daqui eu vou usar ela para georreferenciar a imagem que eu baixei do Google. Então, abrindo as informações para ver as características. Está aqui a informação da projeção, está em 8 bits. Então termina aqui a parte de ortorretificação.